Ok, Rabino. Tá. Perashá Kitavô. A Perashá Kitavô, uma Perashá que ela antecede ao Rosh Hashanah, o fim e o começo do ano que está entrando. E ela nos conta a respeito da chegada na terra de Israel. A gente estava atravessando o Mar Vermelho, logicamente, o deserto do Sinai, todos aqueles desertos, até a conquista da terra. Então, aqui a gente tem uma advertência: quando a gente chegasse na terra de Israel, que a gente produzisse os nossos produtos oriundos da terra, a gente deveria levar ao altar do Eterno, ao templo de Deus, e lá oferecer ao Eterno. E deveríamos dizer umas frases. A gente ia lembrar lá que o nosso pai era um arameu, estava perdido, ou seja, saiu da sua terra de origem, desceu ao Egito, depois, pela bênção de Deus, a gente conseguiu conquistar essa terra e herdamos essa terra com a mão do Eterno. E aí a gente estava trazendo, então, nossos produtos, mas que sirva de memória. Só estamos aqui por causa da bênção do Eterno. Então é dito, aquele que não soubesse ler, e nem todo mundo sabe ler, né? Então, para evitar que ele não viesse entregar as frutas por medo de ter que ler algo que ele não pudesse ler, então lia-se para ele. Ou então falava-se as palavras, ele ia somente repetindo. Isso acontece nos nossos dias hoje. Alguém vai ser chamado a participar da leitura da Torá. E, porventura, ele não sabe fazer leitura. E nem daquela berachot da Torá. Então, o Razan da sinagoga, ou então o próprio rabino, ou quem estiver conduzindo a tefilá na sinagoga, então ele vai lendo junto com a pessoa que foi chamada a fazer a leitura. Ou então, lê para ele, ele vai repetindo as palavras. Ou então, lê junto com ele. Então, isso é desde essa época da Torá. Bom, lá é dito assim, arameu era o nosso pai. Pergunta é, era arameu nosso pai? No caso, nosso pai deve entender aqui que deve ser o Abraão. Sim, Abraão era arameu. Nós éramos arameus. Viemos da região onde era Aram. Dois tipos de Aram. Aram Naharaim e Aram Sová. Aram Naharaim corresponde ao que seria a Mesopotâmia, norte da Mesopotâmia. A palavra Naharaim quer dizer rios, no caso, dois rios, o Eufrates e o rio Tigres. Então, Aram Naharaim, de lá que nós viemos. Então, Ur Kasdim, que é a terra de origem de Abraão, ficava no norte da Mesopotâmia. E não, como é dito por alguns historiadores do início do século XX, que ficaria no sul da Mesopotâmia, numa cidade chamada Ur. Mas a Ur que Abraão nasceu não é essa, é uma realmente mais ao norte, lá que nasceu Abraão. Então, de lá que a gente saiu em direção à terra de Israel, como a Torá mesmo diz, e assim a gente chegou na terra de Israel como estrangeiro, teve toda aquela história, descemos ao Egito. Quando a gente sai do Egito, aí sim que se forma o povo de Israel. Até a gente era uma família pertencente ao clã maior dos arameus, e os arameus pertenciam ao clã dos hebreus, e os hebreus pertenciam ao clã dos semitas. Logicamente, que a gente for remontando, vai chegar até Adão, Arishon, o primeiro homem, que a Torá nos conta. Bom, então a gente falava essa frase. Aí nós, as bênçãos e as maldições. Nas bênçãos, é dito que nós seríamos sempre pela cabeça e nunca pela cauda. Nunca pela cauda. Então, por esse motivo, que a gente vai ter agora a leitura
na primeira noite de Rosh Hashanah. Esse ano vai cair dia 25 de setembro, um domingo, domingo à noite. Então, se faz o arbit, ou em casa, ou na própria sinagoga. Quando acabar o arbit, chega-se em casa, ou no ambiente que vai ter realmente o jantar, chama Seder Leil Rosh Hashanah. Então, se faz o kiddush, toma-se o vinho, aí lava-se as mãos com a berachá netilat yadayim, em seguida diz o hamotzi. Em vez de melar o hamotzi no sal, costuma-se melar no mel. Tem aqui uma pequena diferença, mas esse é o costume que a gente segue. Depois disso, a gente deve comer algumas frutas e verduras que representam um sinal bom para o ano que está entrando. Isso é baseado numa passagem do livro de Neemias. Neemias, capítulo 8, versículo 10. Capítulo 8, versículo 10. Que lá é dito justamente que nesse dia deveríamos comer coisas doces e coisas fortes, que é no sentido de ter um ano bom e forte para nós. Então, o Talmud descreve o que a gente deveria comer nessa noite. Depois, durante o decorrer de outros tempos da nossa história, foram acrescentados mais alguns, de modo que hoje ficou assim, e essa sequência que nós seguimos. Tem outras sequências, mas a nossa é essa daqui. Primeiro, a gente deve comer maçã com mel. Maçã melada no mel. E se diz a frase: que Deus nos dê um ano bom e doce. Bom, aqui surge uma pergunta. Essas frutas e essas verduras que eu vou ingerir agora, eu devo dizer a bênção? Veja bem, não é essa oração de giração, sim, a bênção. Quando eu falo bênção, estou dizendo berachá. Berachá é Baruch, Atah, nome do Eterno, Eloqueno, Mele, Haolam, Boré, Firi, Haetz, por exemplo. Então, a lei diz o seguinte: se eu já fiz um hamotzi, que é o pão, deve-se incluir tudo que eu vou comer depois. Mas a pergunta que outros fazem, tá, mas essas frutas que estás comendo agora, elas não fazem parte da seudá, não fazem parte da refeição. Então, por esse motivo, o pão não estaria compreendendo todos eles. Daí, segundo alguns, deveria dizer uma bênção para ingerir esses alimentos. Mas na maçã no mel, surge um outro problema. Qual é a berachá da maçã no mel? Se eu como só a maçã, a bênção dela é Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam borei feri haetz, da árvore. Se eu como só o mel é Shehakol Nihya Bidvarot. Agora, a maçã no mel. Para alguns, o importante é a maçã, e o mel é só mais um pequeno tempero a mais para dar o sabor. Então, borei feri haetz. Mas para outros, não importa, para mim é o mel. A maçã serve mais como um segurador do mel. Então, não sei qual é a berachá da maçã no mel. Então, isso aqui é escrito com os vários sábios. Então, solução para isso: deves comer essa maçã no mel com um pedaço de pão do lado. Como já disseste, a berachá do pão, foi o hamotzi. Aí tu não estás agora nesse dilema, tu não estava no dilema. Pode comer a maçã no mel e dizer virgiração. A gente tem um ano bom e doce. Sem entrar mais naquela problema da berachá. Aí segue a sequência. Depois disso, a gente vai comer alho porro, ou alho poró. A gente conhece. Ou então, cebolinha. Quem não tem o alho poró, pode comprar aquela cebolinha, corta. Da mesma maneira, se come com um pedaço de pão do lado. E se fala a oração pedindo que Deus corte, ou seja, tire da gente todos os nossos inimigos e aqueles que querem o nosso mal, que pedem o nosso mal. Depois desse alimento, a gente vai comer a acelga.
a célula. Da mesma maneira, como se a célula com um pedaço de pão, diz a oração que Deus afaste de nós aqueles que nos odeiam e que pedem o nosso mal. Depois a gente come a tâmara, da mesma maneira que um pedaço de pão, e também aí se pede que Deus acabe com aqueles que são nossos inimigos, que pedem o nosso mal. Por que esses 3 alimentos? Porque esses 3 alimentos, os nomes deles, em hebraico ou aramaico, que era a linguagem que o Talmud usava, representam esse verbo que foi utilizado. Por exemplo, o alho porro, nesse hebraico aramaico, kreti, do verbo lichrot, que quer dizer cortar. Aí vem a selga. A selga, em hebraico, em aramaico, silka. Em hebraico, selek, que é o verbo lesalek. Lesalek é afastar. E a tâmara se usa tamo. Tamo que é do verbo acabar. Então, a gente pede nesses 3 que Deus acabe com nossos inimigos e com aqueles que pedem o nosso mal. Depois vem o jurumum, a abóbora. O jurumum é conhecido na linguagem do Talmud como kará, uf, resh, alef, kará. E kará é um verbo hebraico, o verbo likró, o verbo ler, então dizer. Então a gente pede, quando come o jurumum, que Deus rasgue nossos maus decretos e que sejam lidos perante o Eterno somente os nossos méritos. Aí você come o jurumum. Depois, a gente pode comer romã, ou ainda algo chamado como rúbia, que é gergelim com erva doce, tudo junto, ou só a erva doce, ou então peixe, pedaço de peixe. E assim a gente pede que Deus aumente os nossos méritos. Se quiser completar, igual o romã, ou então o rúbia, ou então igual os peixes. Está na frase lá do texto. Por último, vem a frase que a gente leu na Perachá, que a gente seja por cabeça e nunca pela cauda. Aí a gente deve ingerir uma cabeça. Pode ser uma cabeça de carneiro, pode ser uma cabeça de peixe, ou ainda cabeça de frango, ou ainda uma cabeça de alho. Cabeça de alho. Então, para aqueles que são vegetarianos ou que são veganos, tem nenhum problema. Em vez de botar a cabeça do carneiro, ou a cabeça de peixe, ou ainda a cabeça de frango, bota a cabeça de alho. Nos outros anos, eu, inclusive, tenho ensinado a usar a cabeça de peixe. Mas como as leituras que a gente vai fazendo nunca termina, eu li que alguns judeus não gostam de comer o peixe em Rosh Hashanah. Por que tu não come peixe em Rosh Hashanah? Bom, a palavra peixe em hebraico é dag. Dag é Dalet, Gimel. Dag. Então tem até uma frase que diz assim, quando é Shabbat, aquele que come dag, ou seja, peixe, no dia de dag, ou seja, Shabbat, é salvo de dag, do julgamento, que seria, entre aspas, do inferno. O que quer dizer isso? Aquele que come peixe, dag, no dia de dag. O que é dag em hebraico? É Dalet, Gimel. Dalet vale 4. Gimel vale 3. 4, 3, 7. 7. Shabbat. Então, aquele que come dag no dia de Shabbat é salvo de Dalet, Gimel. Din, julgamento. Gehinam, do inferno. Então, muitos comem peixe durante Shabbat. Mas agora estamos falando agora do Ano Novo, de Rosh Hashanah. Então, estes que não comem, é alegado que tem uma passagem do Divrei Hayamim, mas escreveu com uma letra a mais. Escreveu com Dalet, Aleph, Gimel. Rabino, deu uma travada aí.
Deu Agora uma travada. Deu uma voltou travada. agora ou não? Voltou agora ou não? Agora voltou, mas só podia... Então, Voltou, voltando agora de só... novo. Dáquia, não se come o peixe, mostrando que no livro lá de Paralipômenos, aparece Dag escrito com Aleph, Dalet, Aleph, Gimel. Aí dá a palavra da Ag, ou seja, DH. O da Ag é do verbo preocupar, como se fosse trazer preocupações. Então, para aquele que não quer comer peixe, tudo bem. Não quer comer nem a cabeça do peixe, pode comer a cabeça de alho. Eu, inclusive, esse ano, eu vou fazer aqui entre a gente com cabeça de alho. Cabeça de alho. Bom, então, esse chama-se Siman Milita, ou seja, um bom sinal a gente ingerir durante o Seder de Rosh Hashanah, quem tenha um ano bom e doce. Rosh Hashanah, dia 25, no dia seguinte vai se ouvir o toque do shofar, todas aquelas coisas. No dia 25 ainda, bem cedo, que é um domingo, bem cedo, às 4 da manhã, se faz o Selichot. Quando acabar o Selichot, a tefilá da manhã, o shacharit da manhã, não se toca o shofar nesse dia. Aí, quando acabar a tefilá de manhã, se faz Hatarat Nedarim, a anulação dos votos. Então, se reúne quem tiver uma pequena esnoga, 3 pessoas ficam sentadas e outras pessoas vão proferir, como consta lá do Sidur, Ner Selichot, a anulação dos votos. Aí o tribunal lá depois confere e confirma essa anulação dos votos. Depois, aqueles que estavam em pé ficam sentados e os sentados ficam em pé e vão proferir a mesma declaração lá pedindo anulação dos votos. Então, se anula todos os votos, e isso antes no final do ano, vai se iniciar o ano com tudo cancelado. Bom, então isso é Rosh Hashanah. Rosh Hashanah nós temos essa anulação e a gente vai aclamar ao Eterno como o rei, digamos assim, o Melech Haolam, o rei do mundo. Porque Rosh Hashanah, que é dito, Rosh Hashanah Yom Harat Olam, é o dia que Deus formou o mundo. A gente pode perguntar algumas coisas, Rabino, não está escrito que Rosh Hashanah, no caso do Yom Teruah, o dia do toque do shofar, acontece no 7º mês do calendário? Como é que ele está dizendo que esse 7º mês agora é o começo do mês? É o começo do ano? Bom, existe, logicamente, dentro da própria Torá, inícios do ano. Bem registrado no capítulo 12 de Êxodo, diz que Nissan, o mês de Pêssar, é o começo do ano para nós. Mas lá em Êxodos, capítulo 23 e também no 33, se diz um outro começo de ano, que se dá lá perto de Sucoto. E Sucoto é no 7º mês. Então, aqui está me dizendo exatamente que tem outro começo do ano. Então, esse começo do ano lá é o que que o Rosh Hashanah, em acróstico, você tem a palavra Bereshit, que é a primeira palavra da Torá, Bereshit. Como é que é escrito? Bet, Resh, Aleph, Shin, Yod, Tav, Bereshit. Se eu troco só as sequências dessas mesmas letras, Bereshit, quando aconteceu Bereshit? Poderia ser a pergunta. Quando aconteceu esse começo? Então, Bereshit, eu mudo B, Aleph, Tishri, em 1 de Tishri, que é o começo do calendário hebraico. Então, Rosh Hashanah representa o começo do ano. Então, você toca o shofar, indicando que Deus é o rei do universo. Aí começa a contagem. E também é dito que, nesse dia, como está lá em livro de Malaquias, Sefer Hazikaron é aberto. Um livro de memória é aberto, onde é registrado, digamos assim, nossas virtudes e nossas vicissitudes. Então, é o que a gente diz, geralmente, no Shoshaná, quando se cumprimenta, Shana Tová, Tikatev. A gente pode falar só Shana Tová. Shana Tová, tá bom, um ano bom. Mas o Shana Tová,
fica teve um ano bom, você seja inscrito. Se for muitas pessoas, Shana Tová, fica tevu, no plural. Se for uma mulher, Shana Tová, fica tvi, um i. Só isso é para a gente entender o que é dito nesse período aí. Então, desde o começo do ano até Yom Kippur, que é o dia onde a gente pede o perdão ao Eterno pelos nossos atos, principalmente diante dele, enquanto que os nossos atos perante o nosso semelhante, a gente mesmo pedir perdão, então fazer as pazes e ver a possibilidade que se pode de melhorar essa relação, se dá nesse período. Então, Yemei Teshuvah, é um período de retorno, digamos assim, para ter essa conexão melhor com o Eterno e uma melhor conexão com os nossos semelhantes. Bom, então esse é Rosh Hashanah. Mas ainda voltando a Perashá, depois daquelas bênçãos que a gente está falando, inclusive essa que a gente seja pela cabeça e nunca pela cauda, Lina, mas se a gente não cumprir os mandamentos do Eterno, tem uma série de maldições relatadas nessa Perashá, de modo que quando aquele que for ler a Perashá no Shabat, agora, de Shabat agora, a Perashá vem aqui, tá bom. Quando chegar nesse trecho, deve ler em voz baixa. Assim como a gente faz, quando a gente lê o Shema Israel, naquela frase que diz que Deus não vai dar a chuva no seu tempo certo, a gente lê em voz baixa. Que Deus não cumpra, digamos assim. Então, a mesma coisa acontece nessa Perashá, a gente lê em voz baixa esse trecho que fala dessas maldições. Bom, a pergunta aqui, como é que eu posso mudar essas maldições em bênçãos? Bem, é contabilizado dessas maldições 98. Se a gente for contar lá no texto, 98 maldições. Por esse motivo que os sábios instituíram que a gente rezasse durante cada dia, todo dia, de manhã, à tarde e à noite. Que a gente dissesse mais de 100 bênçãos durante o dia, para contrapor aquelas 98 maldições. Então, a gente acorda de manhã, fala, Modei, Anile, Fanei, Kamele, Kaibe, Kayam, Shekezar, Tabir, Shvatib, Kemalá, Rabai, Monaterra. Aí vem lavar as mãos, aí vem a bênção da higiene, aquela série de bênçãos, só ali são 21 bênçãos. Aí vou dizer o Baruch Amar, é a bênção da leitura dos Salmos. Então, Baruch é outra bênção, e a bênção final, que é o Estabar. Tem mais duas, são 23. Aí vou ler o Shema Israel. Tem a bênçãos do Shema Israel. Eu leio o Shema Israel de manhã e à noite. Então, eu tenho, na bênção do Shema, são 7 bênçãos do Shema. Então, 23 mais 7, já dá 30 bênçãos. 30 bênçãos. Bom, aí a gente tem a Amidá da manhã, a Amidá da tarde e a Amidá da noite. A Amidá do Shacharit, da Minchá e do Arbit. Cada Amidá contém quantas bênçãos? 19 bênçãos. Eram 18 bênçãos, mas um sábio, Shemuel Hakatan, adicionou mais essa bênção, então ficou 19 bênçãos. Ora, 19 vezes 3 é 57. 57 mais 30 já tinha, dá 87. Ah, mas tu não vai comer durante o dia? Ah, eu vou comer, lógico. Vai comer o teu pãozinho pela manhã? Vou. Então, ao comer pão, tu tens que fazer a Benet Lateadaim, mais uma. Depois o Hamotzi, 2. Já tem aí 89. 89. De 89, eu vou passar as 4 bênçãos do Birkat Amazon. Eu vou para 93. 93. Então, mas tu vai comer só uma vez durante o dia? Pelo menos 2. Ah, então tem então mais 6 bênçãos. Já vou aí então para 99. Vai comer alguma coisa? Vai ter que dizer a bênção. Não tomou água? Não comeu uma outra coisa? Bênção. Então, no total, de novo aqui, ó.
Travou um pouquinho, não foi isso? Voltou? Voltou, né? Então, eu acabo ultrapassando as 100 bênçãos diárias. E assim, então, estou contrapondo aquelas 98 maldições que constam aí do texto dessa perachá. Bem, a outra situação é a contagem das palavras que existem nessas 98 maldições. Quantas palavras existem nesse texto da Torá? Então, nesse texto da Torá, existem 676 palavras. 676 palavras. Que a gente vai ler em voz baixa ela. Tá? 676 palavras em gemátria, que é aquela contagem numérica das letras, que vale em números, vai dar a palavra Ra'ot, escrito assim, Resh, Ain, Vav, Tav. De novo, Resh, Ain, Vav, Tav. Ra'ot, que quer dizer aflições, coisas ruins. Então, quando a gente lê o Salmo 34, versículo 20, vejam bem lá, Salmo 34, versículo 20, está escrito Ra'ot, Sadik, o Mikulam e Atzileno Adonai. Traduzindo, Rabot, muitas, Ra'ot, aflições, Sadik, é do justo, o Mikulam e de todas, e Atzileno nos salva o Eterno. Então, os justos sofrem essas aflições, mas Deus os salva dessas aflições. E como é escrito lá em Isaías 60, versículo 21, diz, Ve'amer Kulam Sadikim, e teu povo, todo ele é formado de justos. Justos. Então, quando a gente tem o mérito de cumprir os mandamentos do Eterno, então Deus está vendo isso como justiça. E assim o Eterno nos salva dessas aflições do justo. Então, quando a gente lê essa passagem que a gente leu, a gente vai ler agora na Perachá Vayakitavô, com certeza o Eterno transforma essa maldição em bênção. Isso que aconteceu com Bilam. Bilam foi pago para amaldiçoar o povo de Israel. O que Deus fez? Transformou a maldição dele em bênção para o povo. Em bênção para o povo. Esse mesmo conceito a gente tem em relação, por exemplo, digamos, Segunda Guerra Mundial. Aconteceu 70 anos atrás, mais ou menos. Foi algo desastroso para todo o nosso povo, com certeza. Mas teve algo de bom nessa aflição toda? Bom, logicamente que a gente não pode falar isso abertamente assim para alguém que de fato passou essas aflições lá. Mas, através desse sofrimento dessas pessoas, foi que a ONU, compadecida, consternada, em 47, com o que tinha acontecido na Segunda Guerra Mundial, teve uma votação se aprovava ou não a criação de um Estado judaico. Então, aconteceu a criação do Estado judaico. Até o brasileiro, Oswaldo Aranha, era o primeiro secretário da ONU, seu assessor era um político paraense chamado Álvaro Adolfo, que era um senador aqui do Brasil, e que era amigo dos judeus aqui em Belém, e que muito influiu para que tivesse mais apoio naquela votação a favor do Estado, da questão do Estado de Israel. Mas a pergunta que a gente vai fazer agora é outra. Então, a Bíblia está me dizendo que o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, o que Hitler perpetrou ao povo de Israel, é algo positivo
Então, a pergunta seria, esse Hitler, ele encontra-se aonde hoje? No inferno ou no céu? Entenderam a pergunta? Uma pergunta difícil. Se a gente está dizendo que, através do que Hitler fez ao povo de Israel, a gente conseguiu o nosso Estado, então foi uma coisa positiva? A resposta para isso encontra-se naquela mesma passagem, lá em Gênesis, capítulo 49 e 50, que diz, quando Jacó deu aquelas bênçãos aos seus filhos, depois ele morreu, ele foi embalsamado para ser levado do Egito e ser enterrado na terra de Israel, e assim os seus filhos fizeram. Quando eles voltaram, eles ficaram com medo de Yosef. Agora Yosef pode se vingar da gente. Nosso pai não é mais vivo. Aí vem a resposta que serve para a nossa pergunta também. O que Yosef disse: não, vocês pensaram em fazer maldade para mim, mas Deus transformou essa maldade em bondade. Então, mesma coisa aqui. Hitler fez maldade com a gente, mas Deus transformou essa maldade em bondade. Isso quer dizer o quê? Que quem praticou a maldade não está livre do que ele fez. Ele vai pagar pela maldade que ele praticou. Agora, Deus sim, na sua onisciência, a sua onipotência, é que transforma essa maldade em bondade. Então, o que a gente pede a Deus que Deus transforme todas essas maldições contidas no nosso texto, transforme-as em bênçãos, para que a gente possa ser realmente abençoado, que a gente possa chegar nesse Shana Tová, nesse ano que está entrando, repleto de bênçãos, repleto de saúde, bênçãos espirituais, bênçãos materiais, para que a gente possa sempre ter em mente o serviço ao Eterno. Ou seja, quando a gente pede a Deus que Deus nos dê essas bênçãos, não é para eu me gabar perante os meus semelhantes, ou mostrar e ser uma pessoa petulante. Muito pelo contrário. Eu estou pedindo a Deus que Deus me dê condições para que eu possa servir cada vez melhor. Para que eu possa realmente poder adquirir coisas e esses instrumentos e materiais para que eu possa fazer um serviço de alta qualidade, um serviço com muita alegria ao Eterno. Aqui diz o Shema Israel, na sua primeira frase, Ve'ahavta Adonai Elohecha bechol levavecha uvechol nafshecha uvechol meodecha. E amarás ao Eterno teu Deus com todo o teu coração. E aqui a palavra é levavecha. Poderia estar escrito liberar, mas está levavecha, com 2 bet. Por que 2 bet? Com teu bom coração e com mau coração. Uvechol nafshecha. Nafshecha é a tua alma, no caso, com todas as tuas vontades, é a palavra nefesh. Uvechol meodecha. E com todas as tuas forças, todas as tuas posses, em outras palavras. Então, é isso que a gente quer, Deus, que Deus possa abençoar cada um de nós, digamos todos, amém. Eu vou deixar agora aberto as nossas perguntas. Amém. Por favor. Fiquem à vontade. Rabino Luiz, tudo bem? Ô, seu Luiz, tudo bem? Vou iniciar aqui, então, as perguntas. É interessante quando o senhor falou sobre os elementos do Seder, né, de Rosh Hashanah. Aqui no Sidu de Rosh Hashanah do senhor tem, né? Isso, exatamente. Tem todas essas aqui. Então, Todas quem tiver, aí. pode usar aqui. Exatamente, uma outra na coisa sequência. Pois não. Uma outra coisa também, Rabino, eu cheguei a ler que alguns judeus sefaradi usam a língua de boi, em vez de... Parece que deu uma travada lá. Travou um pouquinho, seu Luiz. Volte à sua pergunta.
eu estava lendo exatamente sobre isso essa semana e eu li sobre que algumas regiões, eu não sei se em algumas regiões ou alguns judeus faradi usam a língua de boi no Seder. Senhor Luiz, é verdade, existe muita variação de nussa, vamos chamar assim, entre essas várias edotes, essas várias comunidades de judeus do mundo inteiro. Outros comem feijão, outros comem várias outras coisas dentro disso aí. Agora, no livro que a gente tem, publicado no século XIX, e que permeou justamente as casas dos judeus do Marrocos, do norte da África, principalmente, é esse modelo que eu coloquei. Se a gente for ler aquela revista Morachá, outras revistas judaicas, eles vão trazer lá uma sequência diferente e, com certeza, até outros alimentos também. Mas o objetivo final é esse, que a gente possa pedir a Deus, como eu disse no livro, se eu não tiver nenhum desses alimentos, eu posso só ler aquelas orações. Importante eu pedir a Deus que Deus me dê um ano bom e doce, um ano livre de pessoas que me odeiam, pessoas que pedem nosso mal, que Deus possa me ler somente os meus méritos diante dele, que Deus aumente os meus méritos, que a gente seja pela cabeça e nunca pela cauda. E também que o 7º mês também era foi o dia da criação do homem, né? Isso. Que foi o 6º dia da criação, é isso mesmo, Rabino? Exatamente. Então, já que se tocar nesse assunto, existe uma discussão rabínica se o Rosh Hashanah é o começo do ano, ou então se é o começo da criação do homem. Ou seja, para aquele que diz que é a criação do homem, então Rosh Hashanah seria o começo do mundo, melhor dizendo, seria no dia 25, agora de Elul. De modo que o que é importante é considerado como dia de julgamento, ou a criação do mundo, ou a criação do homem. Estou dando a barra, Rabino. Nada, um abraço, meu querido. Rabino, tudo bom? Pois não. Oi, Bolzinho. Só para tirar uma dúvida, eu não sei se eu estou errado, né? Mas é agora em Rosh Hashanah que a gente troca na Nidá do verão para o inverno, é isso? Não, ainda não, Mozinho. A gente vai trocar isso aí somente em Shemini Atzeret, que é o 8º dia de Sukkot, como se fosse o 8º dia de Sukkot. Então, tem a troca da estação, do verão para o inverno. Tá bom? 8º dia de Sukkot. Isso, 8º dia de Sukkot, Shemini Atzeret. Né? Como é? Na verdade, já trocou, né? Sukkot, é? Vai trocar em Sukkot. Vai trocar só em Sukkot. Tá bom? Vai trocar só em Sukkot. Tá certo. Por causa da questão da similaridade do clima aqui do norte com Israel, né? Mais ou menos por aí. Isso, por causa disso, a gente mantém esse mesmo modelo, igual como é feito na terra de Israel. Em outros lugares que é diferente, também se faz uma troca diferente do inverno para o verão e do verão para o inverno. Obrigado, Rabino, como é feita a abraço. comida do alho? Diga, Jorge Reinaldo, por favor. A comida do alho, como é que a gente pode comer justamente o alho na noite de Rosh Hashanah? Pode comer um alho cozido, um alho frito, como se achar melhor. Certo. Pega aquela cabeça do alho, pode fritar ou fazer cozido, e depois cada um pega um pedaço da cabeça do alho. No forno também. Na hora do Seder, né? Na hora do cedo, exatamente. Bota na mesa, já preparado, assim, ingerir a cabeça do alho. Ok. Pode assar a cabeça do alho e colocar pode a assar cabeça assada, Rav? Pode sim, não tem nenhum problema. Pode assar também. É melhor comer a Rav, cabeça sobre de peixe essas do que- bênçãos, hein? Diga. São sobre as 6 beirahotes. Quer dizer, então, que todo dia a gente tem que fazer esse serviço todo por causa dessas 6 beirahotes, tudinho? Bom, É porque já quando que eu estão li... perguntando, é assim. Diga, continue, por favor. Porque quando eu li no Kitsushi Hanaru, eu pensei que tivesse mencionado aquilo pelo Shabat, porque na sessão do Shulchan Aruch,
ela está dentro do Shabat, né? Que a gente tem que fazer 100 bênçãos. Eu não cheguei a entender que seria... Não, é porque assim, né? Todo o dia que tá que te a gente teria falando, que fazer... o que o Shulchan Aruch está te falando é o seguinte: come em Shabat, olha bem, come em Shabat. A amidade de Shabat é menor que a amidade do dia de semana. A amidade do dia de semana são 19 bênçãos. Na amidade do Shabat é só 7 bênçãos. Então, tu não vai ter mais aquelas 57 bênçãos pela amidá. Vai ter muito menos. Então, para tu realmente compor isso, tu deve aumentar as berachot dos alimentos, comer algumas vezes durante o Shabat, para que tu possa alcançar essas mais de 100 bênçãos em Shabat. Entendeu? Essa aqui é a diferença aí. Shabat. Então... Só para o Shabat, mas não. Mas não, é de todo dia. Todo dia, né? As bênçãos. Para poder contrapor abranger, as exatamente, né? contrapor, transformar as maldições em bênçãos. Transformar. Rabino. Isso. Oi. É o Isaías. Deixa eu só te perguntar o seguinte, é porque eu lembro, o Luiz sempre frisa o seguinte, ele tem que levar para representar, tem que ter a cabeça e o rabo. Ele falou que tem que levar. Aí, nesse caso, se eu for comer a cabeça do ar, o que eu vou levar para representar o rabo? Tá certo. Na verdade... O que vai ser o rabo agora? Boa colocação. Mas, na verdade, não chega a ser preciso. Não, né? Basta tu ter só a cabeça, Não Mas tu quer procurar, procura no alho, ver como o alho é colocado. Tem a cabeça, tem aquela parte que leva até a cabeça. Aquilo deve ser, então, a cauda, então, o rabo, como estás falando, do alho. Mas não é preciso, com certeza, Isaías. Tá bom? Abraço, amigo. Um abraço, querido. Shalom. Shalom. Bom, aproveitando aí o mérito, né, do assunto, né, de Rosh Hashanah, você está conseguindo escutar aí? Fale só um pouquinho mais alto, meu amigo. Tá. Pegando esse gancho aí da pergunta sobre o Rosh Hashanah, certo? Na verdade, é uma pergunta que já tenho há bastante tempo, eu tenho feito, e nunca tive a oportunidade de perguntar para um rabino, para um Rabi. E eu vou aproveitar, já que o senhor tocou no assunto, vamos lá. Bom, a Torá, né, vamos entrar no mérito da Torá. A Torá, ela fala sobre o 7º mês e o 1º mês. Certo? Você acabou de falar que há uma discussão rabínica em relação a isso aí, né? Mas a Torá ela é bem enfática, ela é bem explícita e você vê os textos, né? Até mesmo no hebraico, que são muito diferentes. O Yom Teruah, que é o 7º mês, que é o primeiro dia do mês 7, né? Fala do Yom Teruah e fala do Rosh Hashanah de Aviv, ou então de Nissan, certo? Isso. Certo? Agora, a pergunta que eu tenho para fazer é o seguinte: se você faz o Rosh Hashanah no mês 7 em Tishrei e não comemora o Rosh Hashanah em Nissan, desvalida o que está na Torá? Ou não? Pois é. Eu vou te dar uma fonte para tu procurar, tá bom? Sim. Na Torá, Êxodos, capítulo 23, versículo 16. Êxodo 26. Dá uma olhada. Êxodos 23, 26. Não, 23, 16. O que diz ali? Ele está dizendo assim, temos Hag HaSif. Hag HaSif é a festa de Sukkot. Quando ela acontece? Está lá escrito Betset Hashanah. 23 o quê, Rabi? Êxodos 23, versículo 16. 16. Êxodos 23, versículo 16. Achei. Então, ela acontece Betset Hashanah, ao sair o ano. Então, ele está me dizendo aqui, tem um outro sair o ano. Então, tem não outro começo de desvalida. ano. Então, sair o ano
sair o ano é quando o ano começa ou quando o ano acaba? Sair. Basta tu ver a mesma frase da Torá em relação ao sol. Sair do sol até o seu ocaso. Então, a saída é uma corrida. Quando se dá a saída da corrida, é o começo dela. Depois tem a chegada. Então, assim também se vê a questão do sol durante o dia, assim também se vê a questão do ano. Então, ao sair o ano, tu vê na própria Torá, ela está te dizendo que em Sukkot, que é no 7º mês, é quando sai o ano, quando o ano começa. Então agora tu vai entender o que a Torá falou no capítulo 12, lá de Êxodo. A Torá diz, este mês será para vós o princípio dos meses. Ora, por que a Torá está me falando isso? Se já fosse aí, no mês de Nissan, a Torá não precisava me falar, eu já sei que é aqui. Não, porque não era aí. O começo do ano, desde Gênesis, lá que a gente está vendo, é lá no mês de Rosh Hashanah, agora em Tishrei. Mas a partir do capítulo 12 de Êxodos, ela diz, não, o começo do ano agora será para vós a partir do mês da primavera, a partir do mês de Pêssar, porque em Pêssar tu foste libertado. Então, tu acaba tendo, pela Torá, 2 anos novos. Um ano novo lá em Pêssar. Sim, olha aí. E esse ano novo agora aqui, em Rosh Hashanah. Então, na verdade, é tudo da própria Torá. Tá bom? Então, criação e libertação, né? Isso. Rosh Hashanah é a criação, bem lembrado, e Pêssar é a libertação. Dois momentos realmente muito importantes para toda a humanidade. Para a humanidade, a criação bem lembrado, e para o povo a libertação, no sentido de realmente devem comemorar e ter exatamente um novo princípio de vida, né? Uma nova mudança, isso é verdade. É verdade. Imagine quando todos retornarem, né? Será que vai ser outro ano novo? Verdade, verdade. Olha, nosso caminho é esse, São Milton. Estamos aqui para a gente vai acontecer fazer o caminho de retorno. No Rosh Hashanah, e vai ser a mesma data de celebração. Isso. Vamos ver o que vai acontecer. Com certeza, vai dar tudo certo. Essas são as bênçãos que a gente pede a Deus, que a Deus sempre abençoe o nosso povo e, consequência, todos os povos da humanidade, para que todos possam entender e fazer um serviço ao Eterno e transformar esse mundo aqui em Malchut Shaddai, do reino do Todo-Poderoso. Amém. Muito bom. Tá com o barulho. Excelente. Essa aula muito boa. O Rabino. Ô, meu amigo. O senhor falou a respeito das maldições, que são 98 maldições, não é isso? Isso. E falou realmente daquela importância de a gente eliminar através das bênçãos, né? É interessante, eu estava agora aqui observando, e que realmente, quando você lê aqui a Parashá Kitavô, primeiramente vem a bênção e depois a maldição. Isso. Então, quando a gente recita as bênçãos, né? Então a maldição ela vai contrapondo e anulando as maldições, porque ele afirma logo, agora, se tu andar, é só bênção. Agora, mas, de qualquer forma, eu vou dar as maldições para que você prefira a bênção. Né? A gente tem que entender isso como advertências. É importante para o ser humano. Temos que ter o serviço ao Eterno. Primeiro por Ahavá, por amor, e depois por Irá, por temor. Verdade. Muito boa essa colocação, importante. Certeza. Tá bom. Orave, boa noite. Boa noite. Meu amigo. Tudo bom? Tudo. E uma boa noite também aos demais aí que estão na sala. Ainda aí, em relação a Rosh Hashanah, né, e também ao mês de Nissan, eu não vou lembrar agora no momento a passagem lá do Torá, mas, se não me engano, o Rosh Hashanah, nenhuma obra servil se faz, não é isso? Isso.
Nenhuma obra servil se faz. E quando a gente lê o texto lá que também está no Torá, que no momento eu não lembro, na construção lá da tenda lá do santuário, no primeiro dia do primeiro mês eles estavam trabalhando lá, né? Não é isso? Está certo, gostei da colocação. Bem lembrado. Então é uma evidência muito forte assim do sétimo mês, como todos os dois são especiais, né? Mas o sétimo mês assim eu vejo que tem como você sempre fala, um adicional, né? Muito importante, que é esse de nenhuma obra servil se fará, né? Tá certo. Ou seja, o único começo de mês que a gente comemora realmente que é proibido algo é só no mês de Tishrei agora. É o sétimo mês. Porque ele representa, de fato, como está mencionando, o começo do ano. Ou seja, acabam sendo 2 começos do ano, mas o começo do ano, que representa a criação do mundo, ela se dá agora aqui, nesse mês de Tishrei. Um abraço, Francivaldo. Toda. Vai caixar. Rabino Moshe Mescani? Não. Pode falar. Dentro da leitura que foi feita no seu Siddur, diz que se não tiver nenhum dos elementos, basta somente a gente ler, certo? Isso significa que tem muito a ver com a nossa conduta de techuvá, de retorno e de conduta de fazer o que é certo e viver o que é certo todo dia de acordo com as orientações da Torá? Sim, exatamente. Todo objetivo da Torá, todo objetivo das mitzvot são as nossas ações, os nossos mandamentos. Mitzvot a ser, chama-se em hebraico, mandamento de fazer algo. Então, elas têm por objetivo nos transformar o nosso comportamento, para que a gente possa fazer sempre esse serviço de techuvá ao Eterno. Ou seja, em outras palavras, nós, como quando vivemos, estamos vivos, a gente vai cometer erros, e transgressões e pecados, às vezes até involuntários, e às vezes até voluntários. Então, a pergunta não é que eu devo ser imaculado, ou seja, eu devo ser uma pessoa sem esses pecados, não é bem isso. O que eu faço depois desse pecado? Aí vem a techuvá. O que Deus quer de cada um de nós não é que a gente nunca peque, que as circunstâncias poderão ser totalmente contra a gente, vai acabar pecando. Mas o que eu faço depois disso? Depois eu tenho que fazer a techuvá. Então, o caminho é a techuvá. Então, todos os mandamentos nos levam a fazer a techuvá. Por exemplo, quando a gente guarda Shabat, Shabat é um pacto entre Deus e o povo, de que em 6 dias Deus criou o mundo e descansou no 7º. Quando eu boto aquele tefilim no braço, que com o braço forte, Deus tirou o Eterno da terra do Egito, da casa dos escravos. Então, tudo isso é uma lembrança que eu possa ter realmente essa conexão direta com o Eterno. E a conexão vem através dos meus atos, do meu comportamento. E aí vem a techuvá. É correto. Muito bem. Obrigado, Rabi. Um abraço, querido. Tudo de bom. Rabino, um exemplo disso é o rei Davi, né? Ele falou, não importa a questão de pecar, né? Coisa que se faz, né? O rei Davi sempre foi o rei por excelência e é lembrado em toda a tradição da Torá, do povo de Israel, não como aquele rei que nunca pecou, muito pelo contrário, mas que sempre reconheceu seus erros e pediu perdão ao Eterno. Então, do ensino que a gente deve ter do rei Davi, principalmente esse. Né? Erramos, mas estamos prontos para reconhecer e que Deus possa vir e nos perdoar. Amigos, são 10 horas. Aliás, esse é o princípio do Tzadik, né, Rabino? Esse é o princípio do Tzadik. Tzadik é exatamente isso. É como diz o rei Salomão, en Tzadik, asher yasetov, velo yechetá. Não há justo que sempre faça o bem e nunca cometa algum pecado. Só como ele é justo, ele vai reconhecer o erro dele e vai pedir perdão. Bem, amigos, eu não dúvidas
basta você anotar essas e mandar, ou então aguardar próximas aulas para a gente dirimir essas dúvidas. Então, para vocês todos, um grande abraço. Laila Tov. Laila Tov, Rabino. Shabbat Shalom. Laila Tov, um grande abraço. Laila Tov. Shalom, Rabino. Obrigado. Tchau, tchau, Silene. Um abraço. Tchau, tchau.